Vamos conversar com o professor de Direito Internacional, Manuel Furriela, que vai conversar conosco. Professor, a gente não pode dizer que 25 foi um ano aí de monotonia no cenário internacional, conflitos, guerras, e a gente termina o ano com expectativa de mais eventos bélicos aí no mundo. Queria que o senhor fizesse um balanço de toda essa situação. Tivemos também questões tributárias envolvendo Donald Trump, o tarifaço que foi imposto aqui, o Brasil foi fortemente atingido. Como é que o senhor avalia esse ano e fica a expectativa de um prosseguimento aí desse protagonismo no cenário internacional? Muito bom dia ao senhor. Bom dia. Bom, realmente este ano teve bastantes questões internacionais aí no cenário para que a gente possa analisar, para que a gente possa debater. O grande fato de mudança neste ano de 2025 no cenário internacional, que causou impacto não somente na maior economia, no país mais importante em termos bélicos, em termos econômicos do mundo, que é os Estados Unidos, mas também para o mundo todo, já que o fato que eu quero mencionar é a eleição de Donald Trump e a assunção dele no poder. Ele assumiu a presidência dos Estados Unidos e começou uma série de ações, não somente domésticas, conforme eu mencionei, de grande impacto internacional, mas decisões que fizeram com que a gente mudasse o cenário e os debates, as questões a serem discutidas mundo afora. Outros fatores importantes que a gente pode trazer aqui são o prolongamento da guerra da Ucrânia, com o aumento de pedidos, de solicitações feitas pela Rússia para que houvesse uma composição, e também outros que têm aí se tornado grandes players no debate acerca de questões mundiais, como é o caso de Israel, que acabou fazendo uma composição inesperada com o Irã, e também o seu acordo de paz ainda incipiente, ainda não totalmente concretizado com o Hamas. Então, acho que esses são os fatos principais internacionais. Mas pegando aí Donald Trump, que realmente de longe trouxe as principais mudanças no cenário mundial. O tarifaço, esse aumento de tarifas, essa decisão, na mudança no comércio, não somente norte-americano, no comércio mundial, realmente é uma mudança muito diferente do que tínhamos anteriormente. A gente já esperava que com Donald Trump as alterações em relação à China seriam substanciais, já que a ascensão da economia chinesa traz muitos desafios para os Estados Unidos, desafios geopolíticos. A presença chinesa, ela pode trazer para os Estados Unidos uma diminuição no seu protagonismo mundial e diretamente de competidor. A China hoje em dia disputa mercados com os norte-americanos que não estavam somente relacionados a produtos mais básicos ou produtos semi-industriais e industriais. Mas hoje em dia, a China compete contra os Estados Unidos em produtos de alta tecnologia. Isso não se esperava alguns anos atrás. Esperava-se uma China com grande parque industrial, abastecendo o mundo de produtos manufaturados, mas a China hoje em dia ela não é somente isso. Ela surpreende em termos tecnológicos e é uma competidora contra os Estados Unidos nesta esfera. Então, Donald Trump tomou decisões em relação à China, mas o mais importante em relação às surpresas que nós tivemos é que ele mudou a tabela, ele mudou a régua do comércio mundial. Houve uma sobretaxa mundo afora, em alguns casos em termos mais substanciais, como no caso do Brasil, onde chegou a ser 50% para uma gama muito grande de produtos. Isso acabou sendo reduzido no transcorrer do tempo. A mesma coisa em relação à China e muitos outros. Então, essa grande mudança na tabela internacional do comércio. E isso traz para nós uma reflexão interessante, porque um mundo que viveu o processo da globalização, que mudou os eixos de produção, fez com que os estados tivessem mais inter-relação comercial, mudando os parques industriais para a Ásia e para os Estados Unidos, os produtos mais tecnológicos, os empregos mais sofisticados. Agora, com essa mudança toda que Trump fez, pode ser que os Estados Unidos voltem, pelo menos parcialmente, a se reindustrializar. É uma grande mudança na matriz econômica do mundo todo, é a chamada desglobalização.
Professor, bom dia. Em relação aos conflitos, né, a gente percebe um mundo muito fragmentado nesse sentido. Os estados, como o enfraquecimento da ONU para trazer aí a paz e o diálogo nessa situação, o presidente norte-americano tentou ganhar um protagonismo que ainda não teve sucesso na maior parte dele. Eu gostaria de saber do senhor quem que pode assumir esse papel para tentar restabelecer essa paz mundial e se o Brasil tem chances também de mediar aí de alguma forma ou também ficará numa posição mais periférica? Ótimas colocações. Em relação à ONU, ela vem perdendo prestígio nas últimas décadas. Então, a gente pode até fazer rapidamente aqui os fatos que fizeram com que ela perdesse protagonismo. O primeiro foi em 1991 a 1994, com o final da União Soviética e do mundo comunista, mundo socialista, mundo sob influência soviética. A ONU perdeu seu principal papel, que foi o de mediar os conflitos pós-Segunda Guerra Mundial. Ela fez realmente teve uma atuação muito relevante naquele momento, né? Haja vista que nós tínhamos ali uma chance, inclusive de uma terceira guerra mundial, uma guerra de dimensões nucleares, com uma devastação do planeta. Isso não aconteceu. O trabalho da ONU foi determinante naquele momento. Havia, aliás, um interesse por parte das potências em darem protagonismo à ONU. Então, ela perdeu prestígio no seu principal papel, ela não conseguiu se reinventar. Depois nós tivemos, quando os Estados Unidos decidiram invadir o Iraque, e foi uma invasão sem autorização da ONU. Qual é o meu ponto aqui? Os Estados Unidos se sentiram onipresentes, a única potência mundial, e que poderiam tomar qualquer medida internacional sem autorização das Nações Unidas. Então, nova perda realmente substancial de protagonismo, de poder. Ela não foi consultada e ela não autorizou aquela invasão e os Estados Unidos tomaram a decisão independentemente dela. E agora com Donald Trump, onde ele não utiliza os organismos internacionais para nenhum tipo de resolução ou de encaminhamento dos conflitos mundo afora. Então ela vive o seu pior momento, infelizmente, porque é óbvio que o mais interessante para o mundo todo era ter uma organização internacional onde os estados, todos os países tivessem palco, tivessem ali condições de fazer as negociações e construir grandes políticas mundiais. Infelizmente, a ONU não está nesse papel. Bom, quem tem atualmente esse protagonismo? Os Estados Unidos tentam avocar para si, mas eles vivem em uma situação onde a Rússia tenta se reposicionar em termos geopolíticos, a invasão da Ucrânia é o maior demonstrador desse fator, então há sim uma disputa. A União Europeia, que poderia também ser um grande ator, também não vive os seus melhores momentos, apesar da sua importância econômica em conteste. O fato, né, é que a União Europeia também perde grande parte do seu poder e não busca reconquistar um novo cenário internacional. Se buscasse isso, teria já feito o acordo com o Mercosul, só para a gente dar um exemplo do que ela poderia fazer, né? E aí nós temos a China, que ela, apesar de não interferir nas grandes questões internacionais, ela aumenta o seu poder econômico, o seu poder geopolítico com acordos feitos, elaborados entre a China e países em específico. Então, se a gente quiser pegar aqui o maior exemplo disso, é a África, onde a China já fez acordos com a maior parte dos países para ser abastecida de matérias-primas. Então, na África, ela já é a principal potência. Mas em termos geopolíticos, ela ainda não busca, mas eu tenho certeza que em algum momento ela fará, esse poder geopolítico. Então, ela não é um player nesse aspecto, em termos de grandes políticas mundiais, mas um dia ela vai chegar lá. Então, nós temos os Estados Unidos ainda, apesar dessas disputas com outras potências, como eu mencionei, como sendo esse grande ator. E o Brasil, ele poderia ser a potência regional, e isso não diminui o que nós somos. A gente não pode buscar ser uma potência global, porque a gente não tem os requisitos para isso, mas ser uma potência na América Latina não é pouca coisa. É muito importante, então a gente tem que ter consciência disso. Mas acho que, infelizmente, não é o que a gente tem construído. Vamos dar um exemplo aqui, que é o caso da Venezuela, onde o Brasil acertou, o governo atual acertou em criticar
a apuração eleitoral naquele país, que realmente foi fraudulenta. O Brasil não reconheceu o governo de Nicolás Maduro e exigiu o tempo todo a apresentação das atas. Então, naquele momento em específico, acredito que o Brasil teve um papel relevante. Mas no segundo momento, que foi o de não aceitar a continuidade do governo de Nicolás Maduro, esse governo ilegítimo, inclusive autocrático e para muitos ditatorial, isso faz com que a gente perca, né, esse protagonismo. Então você veja que nas discussões que estão acontecendo sobre o futuro do governo da Venezuela, onde os Estados Unidos estão pressionando de sobremaneira aquele país, o Brasil não tem papel. Então acho que a gente tem que refletir sim sobre como a gente pode participar mais do cenário internacional. Então acho que para o Brasil é um grande momento de reflexão. Professor Manuel Furriela, muito obrigado pela participação do senhor nesse 31 de dezembro. Foram tantas participações, muita saúde para o senhor, sucesso em 2026. Feliz ano novo para o senhor. Um ótimo ano para vocês e parabenizo pela programação internacional da Jovem Pan, aliás, com muitos furos. Né? A gente percebe que em vários aspectos foi a Jovem Pan a primeira a noticiar no Brasil grandes fatos. Só vou dar um exemplo aqui. Né, o atentado contra Donald Trump, né, onde ele tomou aquele tiro que pegou de raspão na orelha, a primeira a noticiar no Brasil foi a Jovem Pan. Obrigado, professor. Um ótimo ano para o senhor. Até mais.